A Sueli Figueiredo disse: qual é a relação entre linguagem e verdade? Afinal, nosso corpo reage quando mentimos, como prova o detector usado pela polícia. Tá. Legal. Tem uma coisa aí que eu acho interessante, assim, pensando na relação com a verdade, que é a coisa uma coisa que parece importante hoje em dia, né? Pelo menos as pessoas levam muito para a política, que é a honestidade, né? Você parecer honesto. E nem sempre, para você parecer honesto, você precisa estar falando a verdade, né? Você só precisa estar falando o que você acha, claro, de repente. E aí, bem, que tipos de problemas filosóficos aí a gente conseguiria encontrar nessa relação entre verdade e honestidade, ser sincero e ser insincero, né? Quando você faz uma promessa que você não poderia cumprir, né? Você está cometendo você está mentindo, né, no fim das contas, ou não, ou, enfim, existem problemas filosóficos relacionados a essa coisa da honestidade e também, como a Sueli pergunta aí, entre a relação entre linguagem e verdade? Existem várias relações. Eu faria, como você fez, aliás, uma série de distinções entre verdade, verossimilhança, sinceridade, principalmente essas três: verdade, verossimilhança e sinceridade. Porque a verossimilhança é o que te parece ser verdadeiro, ou aquilo em que você crê ser verdadeiro. Então, Platão diz no Teteto, em determinado momento, Sócrates diz para Teteto: pois é, Teteto, o Sol é o astro mais brilhante girando em torno da Terra. Falso. Copérnico mostrou que era falso. Mas na época de Platão era verossímil. As pessoas acreditavam que aquilo fosse verdade. E Platão ali está sendo honesto, sincero, não querendo enganar ninguém. Então você tem essa dimensão do verdadeiro, do verossímil e do sincero. A gente espera que as pessoas sejam sinceras, né? É um pressuposto que eu tenho, uma expectativa que eu tenho, que o discurso seja sincero. Mas veja, às vezes, algumas situações em que alguém chega para você e diz: o que você acha? Está bem essa roupa? Eu estou bem assim? Né? Você acha que o cara não está bem, está péssimo. Mas você vai ser sincero ali, magoar, ofender, brigar. Você diz: não, está ótimo, é isso mesmo. Não, claro, claro, claro. Então, é difícil em certas situações, né? A sinceridade pode ter um preço em algumas situações. Pode haver momentos em que você não se sinta à vontade de dizer certas coisas verdadeiras. E há também a verdade parcial. Tem uma propaganda, um anúncio famoso daquele publicitário Washington Oliveto, não sei se vocês já viram isso, muita gente viu que ele é comum nos cursos de comunicação, em que é um pontilhado que vai aparecendo. Esse pontilhado vai aparecer uma figura a partir dali, e ele vai dizendo: este homem debelou a inflação no seu país, esse homem criou fábricas, esse homem gerou empregos, este homem, sei lá, vai mostrando, construiu casas populares, esse homem fez isso, aquilo. E vai aparecendo aos poucos a figura de Adolf Hitler. E aí o Washington Oliveto diz: tudo isso que eu disse antes realmente aconteceu, mas não foi só isso. Aí ele diz: pior do que uma meia-verdade é pior do que a verdade, né? Cuidado com a meia-verdade. Quer dizer, se eu fizer a lista dessas realizações de Hitler, todas elas são verdadeiras. Ele acabou com a inflação na Alemanha, ele baixou o nível de desemprego, ele fez isso, ele fez aquilo, mas não foi só isso. Então, a questão da verdade, da meia-verdade, é importante também nesse sentido. A gente tem que fazer essa distinção. Agora, a Sueli tem razão sobre a questão do detector de mentiras, que não é bem um detector de mentiras, né? Você sabe que o detector de mentiras, tem até um filme sobre isso que é muito interessante, foi criado por um professor de psicologia na Universidade Americana, que eu não me lembro mais qual é, que foi também o mesmo indivíduo, não sei que relação a gente pode estabelecer sobre isso, que criou o personagem A Mulher Maravilha. Tá? Então, por favor, tirem as conclusões que vocês quiserem. Mas ele criou o detector de mentiras, e o detector de mentiras servia para o que ele media, né? Que quando você se sente pressionado a dizer uma mentira, que você está querendo esconder alguma coisa, há certas reações que
que o detector de mentira pode medir. Por exemplo, pode haver uma aceleração cardíaca, pode haver um aumento da pressão, pode haver uma série de coisas que o detector mostra. Hoje ele já não é tão usado porque ele é muito falível. As pessoas conseguem controlar suas emoções e as pessoas podem se sentir pressionadas por outros motivos, podem não estar dizendo nada de falso. A simples situação de passar pelo detector de mentiras já faz você, sei lá, suar, tremer, sei lá o quê, né? Então, ele é muito pouco confiável. Mas, em algum momento, ele fez exatamente isso que a Sueli está dizendo. Você, ao dizer alguma coisa que é falso, você tem que fazer um esforço para isso, e esse esforço se reflete em algumas mudanças físicas ou fisiológicas, melhor dizendo. É isso mesmo. Então, Sueli aí respondido. Quer dizer, não sei se está respondido, está encaminhado. Está encaminhado. Mas aí você falou no caso da pessoa, sei lá, tá com a roupa feia, né? E você não dizer que ela tá com a roupa feia. Nesse caso, você pode estar até mentindo, né? Ou omitindo. Você diz para se a sua namorada te pergunta assim, você acha que eu estou muito gorda? Nunca concorde com ela, mesmo que ela esteja muito gorda, porque isso não vai ser bom, né? Mas você vai estar sendo insincero. Mas por um bom motivo, justificado. Glenda está dizendo que concorda aqui. Tá aqui. Esse aspecto. Aqui. Mas aí no caso da política, né? Porque no caso da política a gente espera que os governantes falem a verdade. Né? E você vê o tempo inteiro eles fugindo pelo escanteio. Aproveita agora e vê a propaganda eleitoral, que você vai ver isso o tempo todo. Então, os adversários mostram, ele mostra lá o sujeito abraçado no Sérgio Cabral, que ele já está na prisão, insinuando com isso que ele... Né, e aí o político diz, eu abraço todo mundo. Então, você vai ver os políticos abraçados com as pessoas mais diferentes. Isso aí é uma coisa de linguagem não verbal que está dizendo isso. Olha aí, esse cara não é confiável porque ele apareceu abraçado com o Sérgio Cabral, que hoje está na prisão. Ou que apareceu com não sei o quê. Olha esse que se diz coisa, mas apareceu abraçado com Lula e hoje ele representa uma visão mais conservadora. Olha esse que aparece com Bolsonaro e hoje ele fala mal do Bolsonaro. Isso o tempo todo vai acontecer, né? Porque o jogo político tem um objetivo, chegar ao poder. Né? E para chegar ao poder, o político vai fazer praticamente qualquer coisa que esteja ao alcance dele. Fará promessas, como você lembrou, que não serão cumpridas depois. Agora, cabe ao eleitor questionar, né? Não engolir qualquer coisa que ele ouve. Agora, isso não aparece só no discurso político, aparece muito também no discurso da propaganda, da publicidade. Né? Muitas vezes a publicidade está ali ressaltando um aspecto de um produto que pode não ser o mais importante, ou que pode não ser... que você está procurando, mas a publicidade vai tentar vender uma coisa que, em princípio, você não está interessado nela. Não existe publicidade, ou pode até existir num mercado ou outro, publicidade de arroz, feijão e pão francês, né? Porque as pessoas compram arroz, feijão e pão francês, não precisam ser persuadidas a comprar arroz, feijão e pão francês. Pode ter lá um presunto de não sei o quê, que você, olha, isso aqui é uma delícia, fazer o seu sanduíche, compre. Aí você tem que entrar com a publicidade, que é um supérfluo. Mas pelo o gênero necessário, pão, leite, arroz e feijão, não tem publicidade para isso. Não precisa. As pessoas vão comprar isso. Se a última coisa que elas comprarem na vida vai ser aquilo que ela tem que sobreviver. Então, isso é interessante do ponto de vista da linguagem. Você vai ter que ter estratégias para isso. Okay. Eu lembro de uma entrevista do Dória, que você sabe que ele dizia que não queria sair da prefeitura de São Paulo para ser governador, né? Aí tem uma hora que perguntam para ele, né? Quando ele tá quando ele vira prefeito, por fim. Não, ele tá na candidatura, ele tá se candidatando ainda, tá disputando, né? Aí perguntam para ele, você vai renunciar, né? Sei lá, e vai tentar ser governador? Ou você vai tentar reeleição? Perguntam alguma coisa assim. Aí ele fala, não, eu quero ser prefeito de São Paulo.
Quer dizer, ele não nega, ele não disse que não quer ser governador, nem nada assim. Ele só disse, eu quero ser prefeito de São Paulo. Quer dizer, ele não tá falando mentira, né? Ele quer ser prefeito de São Paulo. Mas ele também não respondeu a pergunta, né? Mas isso acontece muito. Você pergunta ao político que se candidata a prefeito e vai dizer, você pretende cumprir o seu mandato até o fim? Porque os mandatos não são coincidentes, né? Ou daqui a 2 anos você vai se candidatar ao governo do Estado? E aí o político diz, não, eu estou me elegendo prefeito, vou cumprir meu mandato até o fim. Aí, 2 anos depois, ele se candidata ao governo do Estado e o repórter vem e diz, escuta, mas o senhor não disse lá? Aí ele vai dizer, pois é, eu disse e pretendia cumprir meu mandato até o fim. Mas a pressão dos meus eleitores que disseram, o senhor está fazendo uma prefeitura tão boa, por que o senhor não vira governador? Então eu acabei cedendo a esse peito. A retórica vai sempre acomodar esse tipo de... Não vira político não, Danilo, você é muito convincente. O discurso político tem essa função, né? Ele vai ter que... Ele manipula as opiniões, as crenças, as visões. E convence, você vê aí que você fica olhando o processo político e diz, puxa, como é que esse cara se elegeu? E, no entanto, ele se elegeu, as pessoas votaram nele. Por influência de outros, fizeram pesquisa, há muito tempo atrás, eu vi essa pesquisa sobre como é que você vota, né? Como é que você escolhe o seu... Era uma pesquisa feita na Inglaterra, o seu representante no parlamento. E essa pesquisa foi feita com professores de ciência política de diferentes universidades inglesas. Uma amostra bastante ampla. E as respostas vinham assim, não, eu conheço ele desde a infância. Não, ele é amigo do meu cunhado. Não, eu tive com ele numa reunião. Não, ele é uma pessoa que eu sei que é muito boa, mas é muito boa por quê? Não, porque ele é um amigo meu, disse que eu posso votar nele. Professores de ciência política. Aí, quando você perguntava, mas você leu o programa do partido dele? Você leu alguma proposta? Não, mas ele é bom, viu? Me disseram que ele é muito bom. Pessoas em que eu confio me disseram que ele é muito bom. Então, as razões pelas quais a gente faz certas escolhas, às vezes, podem ser muito surpreendentes. Mesmo pessoas especializadas na área. E nessa hora elas vão por uma espécie de empatia. Esses elementos influenciam muito as nossas escolhas e o nosso discurso. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que está aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.